O que se aplica ao perito? Quais são os deveres do perito? Quais são as penalidades do perito? Por favor. Lógico, só vai existir penalidade se tiver uma prática ilícita. Se ele não exercer legalmente sua profissão, dentro da ética, com proficiência, com retidão, ele não precisa se preocupar com isso. Né? Então, vamos lá. Eu até anotei alguns dos artigos, porque o CPC não tem como anotar, né, decorar de cabeça todos eles. Vamos lá. Bom, a figura do perito está prevista lá no artigo 148 do CPC, e diz que o perito é um auxiliar da justiça. Logo em seguida, vem o artigo 156, que no seu parágrafo segundo diz o seguinte: quando a prova do fato depender de conhecimento técnico científico, o juiz será assistido por um perito. Tá? Então, como se vê, o direito ele se relaciona com todas as especialidades, seja ele na área engenheiro, médico, né, contador. Então, como se vê, o direito precisa desses profissionais, porque às vezes o juiz depende do conhecimento técnico do perito. Né? E o que acontece? O perito ele é uma pessoa de confiança do juiz. Né? Ele é uma pessoa de confiança do juiz. E aí, você é designado para elaborar o laudo pericial, você tem que observar determinados requisitos que constam no CPC. E aí a gente vai lá para o artigo 364 até o 375, se eu não me engano, não lembro de cabeça, né? Que diz o que o perito pode, né, e o que não pode. Principalmente está lá no artigo 373. Não é 473, é 400 para cima. 473 diz lá. O perito, no desempenho da sua função, poderá utilizar de fotografias, de mapas, de testemunhos. Testemunhos. Só que o testemunho aí, ele eu entendo, Fernando, não sei se a sua opinião seria diferente, seria colher informações. Tá? Colhe informação por quê? Quando você colhe o testemunho, na verdade, depoimento, porque lá fala em depoimento, pode levar a uma interpretação equivocada. Depoimento, quem presta é a testemunha perante o juízo. Perfeito. Elas estão devidamente compromissadas. Tá? O perito ele colhe informações. E essas informações são colhidas são para esclarecer algo melhor. Esclarecer algum documento. Esclarecer, por exemplo, a metodologia de um pagamento de uma comissão. Tá? Isso tem muito na Justiça do Trabalho, na área contábil. Então, é nesse sentido. Agora, o perito também não pode extrapolar determinados limites. Ele não pode emitir uma opinião pessoal. Ele não pode requisitar, por exemplo, diretamente a um banco um extrato bancário. Porque isso ele tem que ser feito um requerimento ao juízo. Tá? Ele não pode fazer isso, primeiro que se trata de sigilo bancário. Então, se aquela prova é necessária para o deslinde da controvérsia, aí sim ele faz um requerimento ao juízo. Ele também tem que fazer um outro requerimento quando a perícia envolver mais de um ramo de conhecimento. Por exemplo, uma perícia contábil aliada com uma perícia de avaliação. Informática, por exemplo. Informática. Tá. Eu tenho que verificar no computador como é que foi feito. Nesse caso, pode ser que tenha necessidade do perito solicitar, ele tem que fazer também um requerimento ao juízo, porque o perito não pode, por conta dele, pegar um profissional de informática e auxiliá-lo. Até porque tem processo que envolve o segredo de justiça. E outra coisa, o perito é a pessoa de confiança do juízo. Se exigir mais de uma área de conhecimento, por exemplo, contábil e informática, nesse caso, tem que ser requerido ao juízo. Eu ia te pedir um espaço aqui. O que você falou do 156, né? De profissionais de nível superior. Mas hoje mudou o novo Código de Processo Civil, né? 2015, abriu também para os técnicos. Eu acho que você não falou porque você passou direto, mas eu sei que você conhece bem isso. Então, os técnicos hoje podem ser peritos também. E outra coisa que eu ia te ajudar nesse seu raciocínio, quando você está numa perícia contábil e você precisa de uma pessoa de informática,
Existem, os meus alunos perguntam muito, falam assim, poxa, mas e se eu precisar de um outro profissional? Eu separo sempre em duas situações. Se você conseguir constatar essa necessidade antes de fazer a sua proposta de honorários, você já inclui esse profissional te auxiliando e você já apresenta a proposta de honorários para o juiz e já falando, eu vou precisar do auxiliar de informática. Agora, diferentemente, vou te contar o caso aqui dos engenheiros, dos corretores, a gente vai no local e fala, pô, mas eu preciso de um topógrafo. Você faça um requerimento ao juiz falando assim, excelência, eu não tenho condições de fazer a perícia completa porque eu necessito de uma outra funcionalidade, de um outro trabalhador aí, de um profissional, topógrafo, e ele pode ou pedir para você fazer um aditivo no seu honorário e apresentar para as partes, ou ele mesmo pode nomear um auxiliar. Uma coisa que eu não gosto é, às vezes, quando o juiz pensa em nomear 3 peritos, cada um na sua área. Eu prefiro, não é que eu não gosto, né? O juiz faz o que ele quiser, mas eu prefiro ser, quando eu sou o principal, fazer a liderança e chamar os outros peritos para me auxiliar, a fim de conseguir dar um contexto, né? Um contexto e um fundamento único no processo.